Fala, desenvolvedor, beleza? Seja bem-vindo a mais uma sequência de aulas incríveis aqui do AreaTech Brasil. E sim, essa daqui é uma sequência de aulas sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Essa aula tá incrível e eu recomendo que você assista essa aula por inteiro para poder se familiarizar. Se essa aula for muito básica para você, eu recomendo que você pule para a próxima aula se ela já estiver disponível. Mas se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre o assunto ou se nunca ouviu falar sobre o assunto, eu recomendo que você assista a aula por inteiro para poder estar familiarizado com o assunto aí, beleza? Então, bora lá para a aula. Eu vou clicar aqui em Projects, aqui no caso. O Android Studio ele mostra aqui os seus projetos anteriores, tá? Então vai ficar aqui um histórico. Você pode remover, se você quiser, tá? Mas eu deixo aqui, não tem problema nenhum. Eu vou clicar aqui em New Project. Vou criar uma Empty Activity. E aqui já começa alguns detalhes importantes que eu não falei um pouco mais anteriormente, tá? Primeira coisa. Application Name, tá? Aqui é o nome do seu aplicativo. Qual que é o nome que vai ser dado ao seu projeto aí no seu aplicativo? Então eu vou colocar aqui aplicativo de sorteio. Outra coisa que você vai ter que renomear aqui é o Package Name. O que é um Package Name? Isso daqui é basicamente uma assinatura do seu aplicativo quando você for publicar ele lá na Google Play. Toda vez que você publica um aplicativo, você meio que precisa ter uma assinatura do seu projeto. Então é desse jeito aqui que a Google Play organiza os aplicativos. E para isso ele utiliza um padrão chamado de domínio reverso, ou seja, domínio espelhado, domínio ao contrário, tá? O que é um domínio? É um endereço de um site. Então, por exemplo, ele está aqui, ó, com.exemplo.aplicativo de sorteio. Então, para nossas aulas aqui, você não precisa estar comprando um domínio, tá? Você pode usar esse exemplo aqui para você poder estar aprendendo a utilizar o Android Studio. Mas, porém, entretanto, todavia, eu recomendo que você, conforme você for criando seus aplicativos, você crie domínios desse aplicativo, porque domínio é como se fosse uma marca sua, e uma marca ela é única. Então, quando você for criar um aplicativo, verifique se esse domínio está disponível para você, mas não é requisito, não é obrigatório você ter um domínio para você ter um aplicativo publicado na Google Play, mas é bacana que você também registre um domínio do seu aplicativo aí, beleza? Entendido isso? Então, em Save Location é onde o seu projeto vai ficar, tá? Se você vai trabalhar com mais pessoas num projeto, você pode simplesmente pegar essa pasta, subir no GitHub, né? Se você não sabe o que é GitHub, comenta aqui embaixo que eu posso fazer uma aula específica sobre GitHub, mas basicamente GitHub é um lugar onde você vai estar hospedando os seus projetos, tá? Então, onde que eu vou pegar esse projeto e mandar para um amigo meu, Emerson? É justamente aqui, nesse Save Location. Então, o seu projeto está disponível aqui. Então, você pode mudar essa pasta, é só você clicar aqui na pastinha e estar procurando outro lugar. Eu não mexo, eu deixo por padrão aqui mesmo, em User, Android Studio Project e aplicativo de sorteio, tá? Ele vai ficar aqui dentro. Então, se você precisar resgatar esse projeto para poder enviar para alguém, ele vai estar disponível aqui. A linguagem de programação que você vai criar a lógica do seu aplicativo. Você tem duas linguagens oficiais do Android Studio, que é o Java e o Kotlin. A gente vai estar utilizando o Java porque é a minha linguagem de formação. Eu aprendi o Kotlin recentemente, tá? Através do curso do Thiago Aguiar, que eu vivo indicando para vocês aqui. Inclusive, o link vai estar na descrição para quem tiver interesse aí de criar aplicativos robustos e profissionais sofisticados, iguais os profissionais do mercado. Eu vou deixar para você aqui. E no curso dele, você aprende Java e Kotlin. Então, eu conheci o curso do Thiago e eu vivo recomendando para vocês aí, porque é um curso excelente e tem me ajudado bastante. Mas a minha linguagem de formação que eu tenho mais domínio e segurança é a linguagem Java, e é uma linguagem ótima, tá? Eu comecei no Java e para poder ir para o Kotlin ou qualquer outra linguagem que eu for aprender, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil porque a linguagem Java me deu essa habilidade, essas skills. Então, vamos selecionar a linguagem Java como linguagem de programação. Mais para frente eu vou estar falando mais um pouco sobre a linguagem Java para você aqui. E a API do SDK é basicamente aí a arquitetura do Android que a gente vai estar utilizando. Quanto menor for a versão do Android que a gente vai estar desenvolvendo, mais aceitável, mais compatível vai ser o seu aplicativo. Tanto é que ele já até mostra aqui para mim o percentual de dispositivos que é compatível com essa API. Então, se eu criar um aplicativo utilizando a API 21, 94,1% dos dispositivos disponíveis no mercado vai ser compatível com o meu aplicativo. Agora, quanto maior for, se eu colocar aqui a última versão do Android, por exemplo, que eu vou ver disponível, a versão 12S, por exemplo, vamos colocar 11 aqui, por exemplo, só 1% dos dispositivos vão ser compatíveis com o meu aplicativo. Então eu não quero isso, eu quero que o meu aplicativo abranja o máximo possível de aplicativos aí, tá? Então eu vou colocar aqui a API, por exemplo, 5.0, tá bacana, tá? Quanto menor, ó, se você colocar 16, 99.8, se você colocar a 5.0, 94.1. Então quanto mais recente, quanto mais moderna for aqui, quanto mais para cima você colocar, menor
vai ser a compatibilidade com os dispositivos do mercado. Então se atente a isso daí. Eu vou deixar aqui. Isso daqui também são algumas bibliotecas para você poder estar colocando algumas bibliotecas mais modernas dentro do Android Studio aí, mas eu não seleciono isso aqui, nunca deu problema nenhum e recomendo que você não marque também, tá? Eu vou clicar em Finish aqui. Agora eu vou esperar fazer toda a indexação do meu projeto. Então beleza, assim que ele terminar de fazer toda a parte de configuração do seu projeto, vai aparecer essa mensagem aqui embaixo para você aqui, ó. Demo Start Successfully, tá? Ou seja, foi configurado tudo de maneira correta, não gerou nenhum erro. E lógico, se gerou algum erro, vai aparecer para você aqui. Pegue esse erro e comenta aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. E pode ser que outro inscrito vá e responda para você e te ajude aí, tá? Então, não deixe o problema aí, tá? E se tiver um alerta também, é interessante que você veja aí. Bom, vamos conhecer o Android Studio por dentro, né? Como é que está configurado um projeto, como é que funciona o projeto do Android Studio. A IDE do Android Studio, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, tudo que você precisa para criar seus aplicativos vão estar organizados e reunidos num único lugar, que é dentro do Android Studio, tá? Então você tem tudo aqui que você precisa, você não precisa sair daqui para nada, só para você poder criar suas artes ou fazer a integração de bancos de dados, mas basicamente até isso você consegue fazer, coisa que você vai aprender no final aí, que vai ser um bônus bacana, como utilizar, por exemplo, o Firebase. Para poder integrar o Firebase, ou seja, você precisaria estar saindo do Android Studio, indo lá no Google e estar entrando no Firebase. Não, hoje você consegue fazer tudo por aqui. Tá bem integrado, como o nome aí de IDE sugere. Então, como que está organizado o Android Studio aí? Você tem um menu superior, basicamente o padrão da maioria dos aplicativos de desktop, onde você tem os files, que você pode criar um novo projeto, você pode abrir um novo projeto, você pode ver os seus projetos recentes aqui, você pode fechar esse projeto, você pode colocar um módulo em C++, você pode entrar em settings, por exemplo, eu vou clicar aqui em settings, olha só que bacana. Eu tenho aqui a aparência da minha IDE, então eu posso mudar aqui, eu já mostrei para você lá no começo, né, na instalação, que você pode colocar o tema Darkula, você pode colocar High Contrast, né, eu vou deixar no TLD aqui. Você pode, por exemplo, também vir aqui, ó, eu vou clicar em editor, eu vou clicar em fonte, eu vou aqui em editor e a fonte do editor está em 18. Eu vou colocar aqui já, eu vou colocar 20. Eu vou clicar em Apply e olha lá, a nossa fonte do nosso código aqui aumentou. Tá maiorzinho aqui no caso aqui. Eu vou colocar 23, acho que para poder ficar melhor ainda, hein? Para vocês poderem estar visualizando aí. Acho que 23 está bem bacana. Então tá bacana, ó. Eu vou dar um OK aqui. Você tem o editor aqui, você tem as configurações, você tem também outras configurações importantes como o SDK, que eu já mostrei para você aqui também. Então fica tudo aqui, você vai poder estar mexendo, tá? Então eu vou cancelar aqui, beleza? Você tem aqui também o Edit, onde você pode estar deletando, copiando alguns atalhos como Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem aqui as views para você poder estar colocando, quero colocar um project, quero colocar view de debug. Quando a gente fala de view, a gente está falando dessas janelinhas aqui, entendeu? Navegações, você tem o code, você tem o analyzer, mas o que você mais vai utilizar aqui, geralmente, é o file, tá? O edit, e você vai utilizar bastante essa questão do run, e você vai utilizar também essas ferramentas, tá? Onde eu falei para você, ó, você pode integrar o Firebase, que é o banco de dados aí do Google, totalmente gratuito. Você não paga um centavo pelo Firebase, tem um requisito mínimo ali, né? Então, se você exceder o máximo ali, você vai ter que pagar um planinho ali, mas se você precisar pagar o Firebase é porque o seu aplicativo está sendo muito utilizado, então compensa, você já deve estar ganhando dinheiro com o seu aplicativo. Mas olha só, dentro das ferramentas você tem o AVD Manager, você tem as coisas sobre a linguagem Kotlin, Groove, Console, XMLs e tudo mais. Então você vai utilizar esse menuzinho aqui bastante. Outra coisa que você vai utilizar bastante aqui é aqui em Building. Quando você clicar em Building, quando o seu projeto começar a se comportar de maneira ruim, né? Você colocou ali o mesmo código que você está acompanhando a aula, mas está dando erro. Você vai vir aqui, ó, você vai limpar o seu projeto, você vai fazer o rebuild do seu projeto. O que é fazer o rebuild? É fazer toda aquela configuração do zero de novo. Tá? O Android Studio vai fazer isso para você automaticamente, sem que você perca o seu código, sem que você perca os seus arquivos aí. Tá? Então você vai clicar em rebuild. Geralmente, clicando em rebuild project, todos os erros que estão acontecendo aqui, geralmente erros que você... Sabe aqueles erros que você olha e fala assim, caramba, cara, onde que eu tô errando aqui? Tá tudo certinho. Geralmente você corrige apertando aqui o rebuild. Tá? Clicou no rebuild, já resolveu o problema aí. Então esse aqui é o menu superior. Aqui, essa parte de baixo é uma barrinha onde ele vai mostrar onde você está acessando o seu projeto. Então eu tô dentro da função onCreate aqui, né, do método onCreate. E esse onCreate, ele tá dentro da pastinha app, src, main, java, com exemplo, aplicativo de sorteio, main activity, método, tem um M aqui de método aqui no caso, onCreate. Tá? Então ele tá mostrando aqui o endereço onde eu estou acessando. Aqui você tem que você está executando o seu aplicativo. Aqui o dispositivo que você está executando, onde você vai estar executando esse aplicativo. Então, se você tiver vários emuladores ligados, vai mostrar vários dispositivos conectados aqui. Se você tiver o emulador e o seu celular conectado, vai aparecer o emulador e o seu dispositivo aqui. Mas só quero executar um aplicativo no emulador agora. Você seleciona o emulador e clique em Play.
Vai funcionar no seu emulador. Ah, eu quero rodar agora no meu dispositivo físico. Aí você vai selecionar seu dispositivo físico aqui e vai dar play. E vai funcionar nele lá, beleza? Aí você tem aqui também alguns botões como debug. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais avançado, um negocinho mais interessante que futuramente vou estar passando para você aqui. Você tem outros botões aqui, por exemplo, importantíssimos, que é o botão do AVD Manager. Você tem também o SDK Manager, tá? Quando começar a gerar erro no seu SDK Manager aí, verifica, é só você clicar aqui e ver se está tudo bem configuradinho. Eu já falei sobre o SDK Manager para você aqui, que é 90% dos erros que acontecem no Android Studio da galera aqui é justamente por causa do SDK Manager, porque eles colocam espaçamento, palavras com caracteres especiais, então fica de olho aqui, tá? Fica esperto nessa parte aqui. Eu vou cancelar. Bom, aqui na janela da esquerda você tem o seu project, tá? Que é a estrutura do seu projeto. Então você tem aqui, por exemplo, uma pastinha chamada Java, você tem uma pastinha chamada Manifest, e aqui dentro ficam os seus arquivos. Aqui é assim que funciona a estrutura do Android Studio. Então, eu vou fechar tudo aqui. Então você tem o app, né, que é o app, no caso, você vai abrir aqui, você tem a pastinha Manifest. Dentro do Manifest você tem um arquivinho em XML, escrita em tag, como se fosse HTML, por exemplo. Então você vai estar programando em tags, é o XML, e esse daqui é como se fosse o core do seu aplicativo. Então, permissões, acessos a câmeras, tá? Se você quer que o seu aplicativo comece numa tela específica, você vai chamá-la por aqui. Se você quer dar permissões para acesso à internet, acesso à câmera, não sei se você já viu aquela mensagem no seu smartphone, né? Deseja permitir acesso à câmera, deseja permitir acesso à localização, é aqui que o programador geralmente pede esse tipo de permissão. Então você coloca isso dentro do manifesto, né? Dentro do manifesto do seu projeto. Eu vou fechar aqui, eu vou minimizar o manifesto. Aqui, como o nome já diz, Java, é onde vai ficar o seu código em Java. Então você tem as pastinhas organizadas para você poder estar organizando os seus pacotes de Java. Esse primeiro aqui é a sua classe principal, então eu vou fechar aqui. Eu vou clicar aqui em Main Activity, eu vou dar 2 cliques. Esse daqui é o código padrão. Quando você cria um projeto em Android, ele traz essa classe aqui como padrão. Então você tem um pacote, você tem um port, um public class e tal. Isso daqui é o padrão da linguagem Java. Então ele vai trazer isso para você como um padrãozinho aí. Tá? Então essa aqui é a sua classe principal, é onde o seu aplicativo vai dar o start aí. Tá? Então se você for criando outras classes, você vai clicando aqui, ó, dentro da pasta, New, Java Class, e você vai criando outras classes para você poder estar criando a lógica do seu aplicativo. Eu vou minimizar aqui. Essas outras aqui são exemplos, tá? Você pode ignorar essas pastinhas aqui, mas não delete, pelo amor de Deus. Deixa ela quietinha aqui. O que você mais vai utilizar é o Main Activity. Eu vou minimizar aqui. Agora eu vou abrir a pasta Res, que vem de resources ou de recursos que você vai estar utilizando dentro dos seus projetos. Você tem a pastinha Drawable, que é geralmente que você vai trabalhar com ícones do seu aplicativo, você vai trabalhar com imagens no seu aplicativo, fica dentro da pasta Drawable. Tá? Então você vai estar importando aqui para dentro. Você tem uma pastinha chamada de Layout, que é justamente esse layout aqui, quando você vai construir botões, colocar textos, imagens, você utiliza um layout e ele está no formato XML. Olha só que bacana. Eu vou fechar esses dois aqui, tá? Se o seu projeto ficar assim, uma hora ou outra, você, sei lá, fechou sem querer, você vem aqui em Layout, Activity Main, deu 2 cliques e ele vai abrir para você de novo essa interface. Então você tem ela em XML. Lembra que eu falei que além do manifesto que XML é uma linguagem em tags, por exemplo? Se eu vim aqui, ó, em cima do lado superior, do lado direito aqui, e clicar em Code, vai trazer também XML. Então, toda aquela interface que você viu aqui, ela foi desenvolvida em XML. Tá? Então, você pode tanto clicar e arrastar os componentes aqui, como também programar componente por componente. Então, é bem bacana. Eu vou clicar aqui em Split, por exemplo, para poder dividir. Ó. Quando eu seleciono esse componente, ele mostra para mim, ó, esse componente aqui, para poder mostrar ele na tela, eu tive que digitar essa pancada de texto aqui. Olha só. Deixa eu minimizar um pouquinho mais aqui. Então, todo esse texto aqui gerou esse componente de texto aqui. Então é bem bacana, é bem legal. Eu prefiro vir direto no design aqui, já está tudo prontinho aqui, mas tem gente que prefere estar programando no 1 a 1 aí, né? Você vai lá no modo de texto aqui, cria o text view, coloca as propriedades, o tamanho, mas toda essa propriedade que você está vendo aqui é editável aqui nos atributos do componente, tá? Você vai estar vendo, inclusive nessa aula aqui. Eu vou minimizar aqui. Você tem os minimap, que são os ícones do seu projeto aqui. Você tem também os values, no caso, que são as cores do seu aplicativo, são os textos do seu aplicativo e também os temas que você pode estar customizando, tá? Deixando isso de maneira mais centralizada. Eu vou minimizar tudo isso daqui. E aqui você tem o Gradle Scripts. Quando você criou o seu projeto, você viu que o Android fez várias sincronizações. Ele precisou baixar algumas dependências padrões para você poder estar utilizando o Android Studio e estar criando o seu aplicativo padrão aí. Porém, existem algumas dependências que você vai ter que estar adicionando manualmente. Em Build Gradle, por exemplo, aqui, você vai estar colocando o versionamento do seu aplicativo. Ó, a versão do meu aplicativo é 1.0. A versão 1.0 do meu aplicativo é a versão que vai sair agora.
Agora eu lancei uma nova versão do meu aplicativo. O que eu vou fazer? Você vem aqui e coloca a versão 2.0. Entendeu? Você vai mexendo, tá? Vou voltar para 1.0 aqui. Então você vai versionando o seu projeto aqui, você coloca, implementa novos recursos que você vai precisar ter acesso, mas esse aqui é um pouco mais avançado, eu acho interessante a gente estar falando isso futuramente, tá? Mas isso aqui a gente vai estar conversando mais para frente na nossa aula, beleza? Então essa aqui é a estrutura do projeto, tá? Então você vai ter acesso a isso aqui direto, sempre que você for trabalhar com desenvolvimento de aplicativos Android, vai ser basicamente isso daqui. Lembrando que eu mexi lá no Gradle e ele pediu para poder sincronizar, tá? Então eu tenho que fazer toda a sincronização de novo, sempre que eu mexi lá. Ó, não demorou muito porque eu não alterei nada, né? Só mexi no número lá, mas toma cuidado para não ficar mexendo ali também, que se você colocar qualquer coisa ali que seja inválida, vai dar problema, tá? Eu vou minimizar aqui. Bom, aqui você tem agora a sua paleta de componentes, ou seja, os botões, os textos, imagens, interface, tudo que for referente à construção do layout do seu aplicativo, você vai ter aqui nessa guia de paleta, tá? Vou minimizar um pouco aqui. Então você pode estar clicando e arrastando os componentes para dentro da interface, que ela vai aparecer desse jeito aqui para você. É basicamente isso. Então os componentes vai estar aqui, você vai estar vendo em detalhe mais futuramente. Beleza? Então vou deletar esse botão aqui. Aqui embaixo você tem a árvore de componentes, como o nome já diz aqui, né? O Component Tree. Então você pode estar vendo seus componentes de maneira hierárquica aqui. Então, ou seja, se eu colocar um botão, ele vem aqui para baixo. Tá? Então ele está aqui para baixo. Mesmo eu colocando acima do texto aqui, na hierarquia, ele está abaixo do Text View. Mesmo ele estando acima aqui do Text View aqui, independente, tá? A posição onde eu vou colocar aqui não interfere dentro da hierarquia. Então aqui, dentro do Constraint Layout, eu tenho o Text e eu tenho o Button dentro do Constraint Layout. Tá, então a gente segue uma espécie de hierarquia, beleza? Aqui no meio você tem o seu projeto, né? Então você tem duas visualizações, você tem a visualização da interface mesmo, como é que ela vai aparecer no seu smartphone, né? Ou no seu emulador, e você tem agora um recurso chamado de Blueprint, tá? O Blueprint ele vai mostrar a parte mais milimétrica para você poder ver como é que o espaçamento aí que os seus componentes está ocupando dentro do seu projeto. Então é algo mais detalhado, é como se fosse uma blueprint mesmo de um projeto ali e tal. Eu não gosto de utilizar essa visão aqui, é só você vir aqui, ó, e colocar design, tá? Ele vai mostrar só o design para você. Eu gosto de trabalhar só com o design, mas em algumas ocasiões pode ser que você tenha que utilizar essa blueprint, né? Ou só a blueprint também para poder ver ele de maneira mais a grosso modo, tá? Vamos dizer assim. Então eu vou deixar aqui em design para a gente poder estar trabalhando nessa aula. Eu vou colocar aqui agora só a tela do meu computador, porque agora eu vou mostrar para você a nossa tela de atributos, tá? Dentro de atributos, quando você seleciona um componente, você vai ter as propriedades desse componente. Lembra que eu mostrei para você que o código, né, quando você clica em Text View, você tem, por exemplo, o tamanho desse componente, você tem o texto desse componente, você tem a aparência dele aqui, tá? Você pode fazer isso de maneira manual, você pode vir aqui e mudar o tamanho dele, mudar o texto dele aqui, ou você pode vir aqui em Design, ó, selecionando esse mesmo componente aqui, e você vem aqui, por exemplo, em texto, ó, tá lá, olá mundo, né? Eu vou escrever em português, ó, olá mundo. Eu vou dar um Enter e o texto foi alterado tranquilamente. Se eu voltar aqui no código, olha lá, ele foi alterado também. Eu posso vir aqui, olá turma, né? E se eu voltar lá para o meu design, olha só que legal, olá turma. Tá? Então você pode tanto programar, né, o componente através do código mesmo XML, tanto você vir aqui e acessar essas propriedades que estão em código aqui, acessar todas elas através dos atributos dos componentes. Então cada componente tem um atributo em particular aqui, né? Cada um com o seu componente, cada um com seus atributos, né? Cada componente com seu atributo, e você pode estar selecionando ele e estar acessando, tá? O que pode acontecer muitas das vezes aqui é você adicionar um componente e esse atributos aqui não aparecer, né, as informações. Então, de novo, é aquele bug que eu falei para vocês, é só você vir aqui em Build, Rebuild Project, que vai voltar a aparecer esses atributos aqui, beleza? Então, vamos estar dando uma olhada aqui agora em outros menus, né? Por exemplo, aqui que você vai geralmente mexer bastante, que é aqui nessa parte de baixo aqui, tá vendo aqui? Você tem os logcat, que vai aparecer algumas informações para você aqui, tá? A gente vai estar procurando aqui algumas informações específicas. Então aqui ele está mostrando em tempo real o que está acontecendo no seu dispositivo que está rodando aqui, ó. Tá? O que está acontecendo. Então você vai estar acompanhando aqui e algumas outras informações, terminal do próprio Windows aqui, se você estiver usando o Ubuntu, ele vai abrir aqui para você também, tá? Então o básico do básico é isso aqui. Tá? Não tem muito segredo. Se você tiver alguma dúvida, vai aparecer essa mensagem aqui também, você pode permitir também, se aparecer. Se tiver alguma dúvida sobre essa parte de interface do Android Studio, comenta aqui embaixo, tá? Se estiver gerando algum erro, por favor, comenta qual é o seu erro aqui para a gente poder estar respondendo você aí, beleza?
Bom, agora para você poder já começar a colocar a mão na massa mesmo, começar a criar um aplicativo no Android Studio, a gente vai criar, né, nosso aplicativo de sorteio. E eu vou passar para você aqui qual que é a proposta do aplicativo. Eu quero colocar um botão aqui, onde o usuário, quando ele pressionar esse botão, apareça um número randômico aqui, tá? Então, ou seja, é um número de 0 a 10. Quando o usuário apertar o botão aqui, né, quando ele clicar no botão, vai gerar um número randômico. Para que pode ser útil esse aplicativo aí? Geralmente a gente pensa na utilidade do aplicativo. É aquele negócio do, pensa num número aí, né? Vamos sortear um número. Quem chegar mais próximo desse número, ganha. Tá? Então eu escolho um número, você escolhe um número, eu aperto o botão aqui, o aplicativo mostra um número randômico. Quem chegar mais próximo desse número, vai ganhar. Então é um aplicativo exemplo, bem bacana, tá? Para você poder estar aí já implementando no seu Android Studio, para você poder já começar a sentir o que é um desenvolvimento de aplicativo Android aí. Eu vou ficar só com o desktop aqui, tá? Para você, para não atrapalhar a nossa visualização aqui. Eu vou sumir um pouco aqui, eu vou deletar esse botão, eu vou deletar esse texto, esse botão aqui também é só apertar a tecla Delete do teclado, tá? Que ele vai sumir aqui. Então, como é que eu vou montar a estrutura aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é informar o meu usuário. Eu preciso passar a informação para ele. Lembrando que o usuário, geralmente, ele é um cara meio complicado de você estar passando informação para ele. Então, quanto mais claro você for com o usuário do que ele deva fazer, melhor é, tá? Então, eu vou colocar aqui um texto informando o usuário. Eu vou vir aqui. Eu vou rolar aqui para baixo, eu vou procurar o texto e vou colocar aqui, ó, escolha um número de 0 a 10. Vou colocar aqui até 10. Até 0 até 10. Eu vou dar um Enter. E agora aqui você vai aprender um recurso bem bacana, ó. Eu vou posicionar, tá vendo que tem uma linha guia? Tá? Essa linha guia está mostrando, ó, que se eu colocar esse componente bem aqui, ele está bem centralizado. Eu vou dar um zoom aqui maior, tá? Lembrando que para dar zoom é só você apertar a tecla Ctrl esquerda do teclado aqui, né? A tecla Ctrl do botão esquerdo aqui do seu teclado e rodar o scroll do mouse, tá? A bolinha do mouse, a rodinha do mouse aí. Então eu tô dando zoom, ou você pode vir aqui, ó, e apertar o mais ou menos, tá? Vou clicar aqui. Se eu mexer esse componente, a hora que eu coloco ele centralizado, o próprio Android Studio fala, opa, tá centralizado. Aqui já é o centro. Eu vou vir aqui, olha só. Tá vendo aqui o meu emulador? Eu vou rodar o meu projeto, eu vou clicar em Play. Ele vai fazer o Gradle, vai compilar, vai instalar o aplicativo e vai rodar. Ele vai abrir aqui. Olha só que bacana aqui o que aconteceu. Eu posicionei o meu componente bem aqui no meu projeto. Então eu quero que ele apareça aqui. Só que olha só, o meu componente foi lá para o canto. Então eu preciso aplicar aqui um negócio chamado de regras de layout. Eu preciso aplicar uma regra para o meu layout. Ele está sem regra, ele simplesmente foi para o canto aqui. Eu não quero que ele fique aqui, então eu quero criar uma regra para ele poder ficar aqui. Utilizando o constraint layout, lembrando que existem várias maneiras de você criar layouts no desenvolvimento de aplicativos Android. Mas o mais moderno é o constraint layout. Nesse caso, existe um recurso chamado de infer constraints, que quando é pressionado, olha só o que acontece. Ele cria algumas conexões, então ele criou uma conexão para a direita, para a esquerda e uma conexão superior, tá? Então ele criou uma regra de layout automaticamente, tá? Vamos supor que eu não quisesse essa regra aqui, era só apertar a tecla Ctrl do meu teclado aqui, a tecla Ctrl esquerda também de novo, tá? E olha só, apareceu um xizinho, tá vendo? Então eu vou aqui e desmarco, olha só. Então ele jogou para lá, então como se fosse uma mola mesmo, né? Você viu que parece uma mola isso aqui? Quando eu desmarco isso aqui, quando eu removo essa mola, essa outra mola aqui, ela contrai, né? Contraindo, ela vai jogar meu componente lá para a esquerda, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu executar meu projeto de novo, olha só que bacana. Eu vou voltar aqui no meu emulador. Eu vou colocar aqui para ele terminar o projeto e começar de novo. Olha lá, ele já fez o rebuild. E olha que legal, agora sim ficou bacana, tá? Agora o meu componente ficou justamente onde eu posicionei aqui, tá? Então isso é chamado de regra de layout, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um button. Então eu coloquei aqui, né, escolha um número de 0 a 10, eu coloquei um text view, agora eu vou colocar um button aqui embaixo que vai ser o gatilho da nossa aplicação, tá? Ou seja, quando ele pressionar esse botão, ele vai gerar um número randômico. Eu vou rolar aqui para baixo, eu vou procurar o texto desse botão por text, eu vou colocar aqui a palavra jogar, tá? Ou seja, ele vai clicar e vai rodar tipo como se fosse realmente um joguinho, né, que nós estamos criando aqui. Vou clicar de novo em infer constraint. Ele criou uma regra para mim, ou seja, ele utilizou aqui, ele veio aqui, colocou aqui, tudo certinho. Eu vou reexecutar o projeto, eu gosto de ir executando passo a passo. Vou clicar para poder terminar aqui. Ele vai abrir, então o meu botão está do jeitinho que eu quero aqui, tá? Eu vou catar um outro text view que vai ser o responsável por exibir o número randômico, né? O número que vai ser gerado vai aparecer aqui. Então eu vou colocar aqui
Vou colocar o número 0 aqui. Vou ir para outro número aqui. Vou clicar em Text Appearance. Vou aumentar esse texto para pelo menos 20. Vou colocar em negrito. Vou posicionar ele bem aqui, bem centralizado, né? Vou clicar em Infer Constraint. Olha, ele criou uma regra de layout aqui. Vamos ver se ficou bacana. Eu vou reexecutar. Eu vou colocar aqui para não exibir essa mensagem de novo aqui. Ele vai reexecutar e ficou aqui o nosso texto. Então ficou bem bacana, tá interessante, então é basicamente isso aqui que eu quero mesmo, né? Bom, agora é o seguinte, eu preciso criar para esse componente uma espécie de identificador. O que é um identificador? Quando a gente fala de identificador, é justamente uma maneira de eu identificar esse componente dentro do meu projeto do Android Studio. Conforme você vai trabalhando com vários componentes, você precisa identificar eles para você poder estar manipulando. Como eu quero usar esse componente aqui para poder exibir números, né, para ele poder ficar mudando, eu preciso criar um ID para ele, tá? Então é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, text resultado e opa, tá errado, bem errado, super errado. Eu vou colocar text resultado e vou dar um Enter. Agora ele está falando aqui, ó, deseja renomear text resultado para todo o seu projeto, né? Esse eu quero fazer mesmo, então eu quero refatorar, então esse meu componente vai ser reconhecido dentro do Android Studio como text resultado. Só que eu vou colocar o text com letra minúscula aqui, tá? Que é uma boa prática de programação. Beleza? Eu terminei aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui agora em Java, aqui, main activity. Eu vou criar a lógica do meu aplicativo, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do seu projeto, dentro do mainActivity.java, existe um método, tá? Todos os métodos, todos os blocos de código, eles começam com abertura de chaves aqui e fechamento dessa chave, tá? Então ela abriu aqui e fechou aqui, abriu aqui e fechou aqui. Você vai vir aqui, ó, você vai colocar aqui o seu cursor e vai aparecer aqui embaixo a marcação. Você vai dar 2 Enter, 2, 3, 4 Enter na verdade, você vai subir aqui, você vai escrever a palavra public void jogar, vai abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves e vai dar 2 enters aqui. Repare se realmente você colocou abaixo desse método aqui, tá? Para não gerar erro para você aí. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui dentro desse método vai ser responsável por disparar a ação do meu aplicativo. Então eu vou clicar, a primeira coisa que eu vou fazer é recuperar aquele componente. Lembra que eu quero trabalhar com ele? Então o que eu vou fazer? Ele é um componente de text view, né? Como é que eu sei que ele é um text view? Porque, ó, text view. Selecionei ele aqui, ele é um text view, tá? Então eu preciso falar que eu vou trabalhar com o tipo text view, ó. Text view, eu vou dar um enter, então ele vai importar os recursos do text view aqui para cima, ó. Vou mostrar aqui, ó, text view. Então ele importou os recursos do text view. Eu vou escrever a palavra text resultado, que é o nome que eu dei para ela lá, certo? Ponto e vírgula, tá? E aqui embaixo eu vou referenciar esse text view que eu acabei de criar aqui, é como se fosse um componente. A linguagem Java não permite que eu manipule aquele componente aqui na interface diretamente. Para isso, eu preciso criar um representante. Foi isso que eu fiz. Eu criei um representante do tipo text view, que é justamente o mesmo tipo que está aqui. Então, para poder conversar com o text view, eu preciso criar um representante que seja igual, que os dois se conversem do mesmo tipo ali, tá? Foi justamente o que eu fiz aqui. Esse text view aqui não tem, por enquanto esse text view aqui não tem nada a ver com esse text view que você está vendo aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui agora é criar um representante para ele. E agora como é que eu vou fazer ele ter algo a ver com aquele componente? Eu vou vir aqui, vou dar 2 enters aqui, um enter no caso, vou escrever aqui esse text view aí, text resultado, recebe um find view by id r.id. Text resultado ponto e vírgula. O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Eu estou falando que esse text resultado aqui, que eu criei um representante, ele vai agora intermediar as alterações do componente text resultado. Então eu estou falando aqui, procure, né, find view by id, procure por uma view. Quando a gente fala de view dentro do desenvolvimento Android, a gente está falando de componentes. Então eu estou falando aqui, ó, procure um componente pelo ID. Qual que foi o ID que a gente deu para o nosso componente lá? A gente deu o text resultado, beleza? Sabendo disso, que eu dei um ID text resultado, eu vou falar assim, olha, procure pelo componente by ID, pelo ID, r.id, que é o endereço, ponto text resultado, que é o ID do nosso text resultado aqui, beleza? Então agora o que aconteceu? Esse representante que a gente criou aqui está respondendo agora pelo nosso text resultado. Tá? Então, ele está intermediando as alterações que a gente vai fazer agora, a partir de agora,
no nosso teste resultado. O que eu quero fazer? Eu quero criar um número randômico. Eu quero que quando esse método for disparado, gere um número randômico e apareça um número randômico lá. Então, dentro da linguagem Java, existe um recurso para você poder estar trabalhando com números randômicos. Como é um número inteiro, eu vou criar uma variável aqui que vai fazer a intermediação desse resultado. Então, eu vou clicar aqui, vou criar um int número. Eu vou falar que esse int número recebe um new handle ponto next int ponto e vírgula. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu quero gerar um número inteiro, ou seja, que não seja fracionado, né? Por isso que eu coloquei um int. E eu quero que dentro dessa variável, não se preocupa, tá, com nome de variável, com int, o que são variáveis, o que são inteiros, que eu vou falar para você nesse curso aqui, tá? Nesse vídeo que você vai aprender tudo o que são variáveis, constantes. Só se atente a fazer exatamente o que eu estou mostrando para você aqui, para o seu aplicativo estar funcionando corretamente, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que agora eu estou criando um número randômico, tá? Um número aleatório, utilizando um recurso da linguagem Java chamado random.nextInt, tá? Isso aqui é o bacana da linguagem Java, já está tudo prontinho para você ali, você só precisa estar implementando no seu código. E esse número randômico do tipo inteiro vai ser jogado para dentro da nossa variável do tipo inteiro, tá? Eu vou dar 2 enters aqui, eu vou pegar o nosso text resultado, vou colocar um ponto e vou colocar set text, ou seja, sete o texto, mude o texto para mim, tá? E eu vou colocar aqui dentro, ó, entre aspas, sempre que a gente vai trabalhar com texto, a gente coloca entre aspas, tá? Número sorteado, 2 pontos, espaço. Fora de aspas, eu vou colocar um mais e vou colocar a nossa palavra número, tá? Eu vou apertar a tecla Ctrl Alt L, Ctrl Alt mais L para poder formatar automaticamente o nosso código, beleza? Já aprendeu um recurso novo aí, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando o nosso text resultado, que é aquele texto lá, que é esse componente de texto aqui, e eu estou setando um texto para ele. Eu estou falando, olha, coloca o texto escrito número sorteado, tá? Então ele vai colocar número sorteado e na frente de número sorteado ele vai colocar um valor randômico. Então essa variável aqui, ela recebeu um valor randômico. Fica tranquilo, se estiver difícil, mais para frente vai ficar mais claro nesse vídeo aqui, inclusive, tá? Ele está recebendo um número inteiro randômico. Agora eu vou executar esse projeto aqui. Eu vou fazer isso aqui, tá? Aqui dentro eu vou colocar também um view, vou importar, do tipo view também, tá? Por quê? Se eu não colocar uma view, ele não vai ficar visível para mim lá no meu método onClick que eu vou mostrar para você aqui agora. Eu vou vir aqui em ActivityMain, eu vou selecionar o meu botão que vai ser responsável por fazer o gatilho aí daquele método. Eu vou procurar pela palavra onClick e aqui está o nosso método jogar, que é justamente esse método que eu criei aqui, tá? Eu vou reexecutar o nosso projeto. Vou vir aqui para o nosso emulador. Quando eu pressionar o botão jogar, olha só o que vai acontecer. Número sorteado, e ficou esse número louco aqui, 172, sei lá o que, e não está bacana também não, né? Ele não está centralizado aqui justamente por causa da regra de layout. Eu vou vir aqui, eu vou catar esse número aqui, ó, eu vou clicar com o botão, eu vou desmarcar aqui também e vou desmarcar tudo. Eu vou clicar e arrastar para cá, eu vou clicar e arrastar para cá, eu vou clicar e arrastar aqui para cima, tá? E eu vou colocar um espaçamento aqui em cima, ó, de 32. Tá? Vou reexecutar de novo meu projeto. Isso é regra de layout. E aqui está. Eu vou clicar em jogar de novo. Ele criou um número sorteado e olha que número gigantesco. Eu falei para a pessoa, escolha um número de 0 a 10. O cara pressiona aqui e vai dar esse número gigantesco. Eu não quero isso, tá? Eu quero um número de 0 a 10. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, em Main Activity. Eu vou localizar o random.nextInt e aqui dentro eu vou colocar o valor 10, tá? Não precisa escrever a palavra bound. Não escreva a palavra bound, só coloca o número 10. Tá? Eu vou reexecutar o projeto. E olha só o que acontece. Quando eu pressionar jogar, número sorteado 6. 9, 6, 3, 4, 9. Só que repare uma coisa. Ele nunca traz para mim o número 10. Trouxe 1. Por que isso acontece? Porque dentro da computação, a gente começa a contar do número 0. Então, a gente começa a contar elementos. Então, se a gente for contar 10 elementos, para poder contar de 0 a 10, eu vou colocar barra aqui, tá aqui o comentário. Ele está fazendo isso aqui, ó. 0, né? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E é isso aqui que ele está fazendo. Então, quantos elementos tem aqui? São 10 elementos. Então, ele está fazendo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E ele não imprime para mim o número 10, porque para ele poder imprimir o número 10 para mim, precisa ter 11 elementos. Então eu vou vir aqui e colocar 11. Por que, Emerson? De novo, porque na computação a gente começa a contar a partir do número 0, tá? Eu vou reexecutar o nosso projeto aqui. E quando eu apertar para poder jogar, ó, número sorteado 5, 10. Apareceu o número 10 para mim aqui, tá? Então isso aqui é só uma observação para você ficar esperto aí que na computação a gente começa a contar a partir do número 0, beleza?